Simbólica, todo um peso idadista e discriminatório simbólico e altamente esmagador da capacidade, do potencial humano, do capital humano que representam já hoje as pessoas mais velhas neste país, porque de facto ninguém se incomoda de envelhecer como a professora Marcelo Rebelo de Sousa. Exato. É uma pessoa idosa, já pensámos nisso? Sim, sim, sim. Nós temos o direito sequer de pensar que existe uma idade limite. É um desapuro total pelo ciclo de vida das pessoas e pelo seu... Eduardo Barroso. Exatamente. Não, é uma pessoa idosa. É uma pessoa idosa. É efetivamente válida. Mas ninguém se incomoda de envelhecer assim. Não, claro que não. Até o Manuel de Oliveira, ninguém se incomodava, não é? Portanto, é uma pessoa já centenária, não é? O que eu acho é que a imagem que passa, de facto, é uma imagem extremamente estereotipada porque ninguém quer ter rugas, não é? Portanto, todos nós queremos viver mais anos, mas ninguém quer ser velho ou levar com o rótulo de ser velho, porque ser velho será sinónimo de horror, não é? Portanto, é aquela imagem da bengala, aliás, mesmo as sinalizações públicas, não é? Das prioridades, vê-se sempre uma pessoa com muleta, meio corcunda, quer dizer, e portanto isso não corresponde de facto à realidade, portanto à realidade do ponto de vista macro, não é? Portanto, nós conhecemos, obviamente, e até porque estamos a trabalhar nessa área, não é? Portanto, conhecemos, obviamente, um nicho de pessoas em situação de vulnerabilidade, mas quer dizer, não, a minha mãe também é octogenária e não tem nada aquele perfil, quer dizer, de bengala, corcunda, enfim, da fralda, não tem nada esse estereótipo. E, portanto, é normal? Não, é um desapuro, porque efetivamente não se passa, porque se prioriza muito a questão da juventude e da questão da competitividade entre as pessoas, quer no meio laboral, quer no meio enfim. Hoje nós estimulamos e valorizamos muito esta questão da competitividade entre as pessoas e esquecemos efetivamente, não é, que tudo tem um tempo. E quando passa este tempo, acaba por haver aqui uma exclusão, porque as pessoas deixam de ter voz e vez. Mesmo alguns locutores, portanto, que passaram na televisão, que hoje não dão o rosto na televisão, que tiveram esse tempo, mas por fazerem aquela idade, quer dizer, pivôs de telejornais, quer dizer, portanto, e que acabaram efetivamente por sair por uma questão de idade. Portanto, temos aqui, isto é uma ambiguidade até. Eu considero que devíamos ter profissionais da área social a trabalhar na comunicação social com mais afinco, porque da mesma forma que também no outro dia falávamos em relação aos processos de educação das pessoas, ou seja, os professores. Até que ponto os professores estarão preparados nas escolas para falar de envelhecimento? Até que ponto estão preparados para educar? Porque depois entramos naquele dilema, não é? Se a função do professor é educar, se a função do professor é instruir, é transmitir conhecimento e, de facto, temos que começar a falar destas questões de envelhecimento cada vez mais cedo, para que depois, quando os jovens e todas as pessoas sejam confrontadas com este tipo de desapuros, percebam que as coisas estão mal e que têm que mudar o seu paradigma e a sua visão sobre o processo de envelhecimento e as pessoas mais velhas. Diogo, nós estamos hoje preocupados do ponto de vista dos programas educativos, não é? E eu, com 2 filhos pequenos, tenho feito também esta reflexão. Estamos muito mais preocupados em ensinar equações, que são muito importantes, e outro tipo de matérias, do que ensinar sobre o ciclo da vida. E quando nós nos esquecemos, desde o ensino básico, eu diria que desde o pré-escolar, devemos começar a falar em ciclo da vida, devemos começar a falar sobre as dimensões do sentido da vida. Não é por acaso que somos dos países da Europa que têm mais consumo de antidepressivos. Isto é revelador de qualquer coisa. Nós não estamos a falar na escola sobre empatia, sobre relação, sobre direitos humanos. Nós estamos a falar muito pouco sobre o ciclo da vida e sobre a existência humana deste ponto de vista. Portanto, é muito normal que, mesmo nas disciplinas onde, em várias formações, se abordam as questões da psicologia e do desenvolvimento, normalmente se aposta muito mais nas primeiras 3 etapas da vida, não é? 3 estádios da vida e
falar sobre envelhecimento ou não há tempo no programa ou de facto não é considerado uma prioridade. Porque de facto falar de envelhecimento não é uma prioridade. Porque de facto legislar na área de envelhecimento não é uma prioridade. Porque de facto criar uma política nacional abrangente que não se compadece com ciclos eleitorais de 4 anos, já sabem a minha opinião sobre isso. Claro. E porque de facto, enquanto nós não falarmos de uma política transversal na área de envelhecimento, que entre nos currículos da escola, que entre nas questões da economia, do emprego, do trabalho, das finanças, que entre nas fileiras do debate ao nível das prioridades do país, nós vamos continuar a varrer para debaixo do tapete. E, portanto, como na verdade nós estabelecemos prazos de validade às pessoas para serem felizes e para existir, na verdade é como se a partir dos 65 anos se caísse num hiato a partir do qual já não se pode amar, já não se pode ser feliz, já não se pode ter relações sexuais, já não se pode ter manifestações de afetividade e, portanto, o ideal é que morramos todos, porque na verdade também já não andamos cá a fazer nada. E isto, na verdade, faz-nos esquecer o imenso capital de realização e de felicidade, que é para isso que todos andamos cá, digo eu, é esse o sentido, não é? O sentido é para a frente, e para a frente é que está a felicidade, e na verdade implica uma mudança, repito, de mindset relativamente ao prazo de validade que nós, e à etarização da vida que nós continuamos a insistir, por isso é que ainda falamos em conceitos altamente desadequados como o conceito de terceira idade, seja lá o que isso for. E quinta, e portanto, sim. Mas a verdade no processo educativo, para não querer repetir, obviamente que concordo e subscrevo tudo e revejo-me em tudo o que estava a dizer, mas na verdade nós estamos a cultivar uma sociedade, uma sociedade altamente competitiva. Nós preocupamos-nos muito em que os alunos atinjam efetivamente um grau tal de saber exatamente as equações e tudo mais, mas depois não valorizamos aquilo que são, ou não lhes damos inputs para aquilo que são os valores essenciais, quer dizer, o respeito. Como é que eu estou num transporte público e respeito uma pessoa que até é mais velha, enfim, portanto, isso não interessa, a cordialidade, enfim, portanto, até da forma como eu respeito também os meus pais, enfim, portanto, a escola também educa, não é? Penso eu. Mas eu gostava só de acrescentar aqui uma questão, que é uma questão que me faz sempre muita confusão, que é, e no sentido que a Carla estava a dizer, do ponto de vista político, na verdade não interessa legislar sobre envelhecimento, aquilo que interessa é nos ciclos de 4 em 4 anos, de facto, aquilo que aparece é os idosos como alvos do saco do beijinho, não é? Portanto, há sempre aquela imagem do político correto que vai dar beijinho, que se abeira das pessoas e, sobretudo, até das pessoas em situação de maior vulnerabilidade, porque isto depois também mexe com algumas emoções e, portanto, dá aqui algum apoio. Do ponto de vista do que é que sai dali, é muito pouco. Não é? Portanto, as pessoas, obviamente, que ficam muito agradecidas, eu fico muito agradecido quando me dão um abraço ou um beijo, mas quer dizer, que isso tenha uma repercussão seguinte, não é? Portanto, eu não dou um repousado a uma pessoa, mas depois impeço-a de o descascar e poder ingerir, não é? E continuamos, efetivamente, com este modelo de proteção social que, enfim, que não... paliativo e que não aumenta, de facto, em nada.